Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre quem é Satoshi Nakamoto. Esse é um tema que é recorrente na comunidade Bitcoin, afinal, quem foi o criador do Bitcoin? Surgiu uma teoria recentemente muito forte de que o Jack Dorsey, o cara que criou o Twitter, seria o criador do Bitcoin. Olha que coisa, tem uma lógica por trás disso, tá? Tem uma lógica até razoável, porque olha só, uma coisa que destaca no Satoshi Nakamoto é que ele tem, hoje em dia, mais de 1 milhão de bitcoins e ele nunca movimentou esses bitcoins. Hoje em dia isso é uma fortuna incalculável. Por que que essa pessoa não movimentou o Bitcoin? E aí tem algumas teorias, pode ser que é porque ele já morreu, né? Existem algumas figuras que são apontadas como Satoshi Nakamoto que já morreram, e aí não tem como ele movimentar se ele já morreu, foi perdido para sempre esses bitcoins. Mas outra possibilidade é que ele seja uma pessoa tão rica que não precisa movimentar isso. Para ele não é tanto dinheiro assim no final das contas. E o Jack Dorsey é uma dessas pessoas. O Jack Dorsey fez o Twitter, já era multimilionário antes do Elon Musk comprar o Twitter, e quando o Elon Musk comprou o Twitter, ele ficou mais multimilionário ainda. É um cara que o dinheiro do Bitcoin, para ele, meio que não faz diferença, né? Então pode ser isso. Aliás, pode ser o Elon Musk também. Vamos falar sobre esse caso aqui, e esse vídeo, vocês sabem, eu sou embaixador da Coinex. A Coinex, ela tá com uma promoção muito bacana essa semana para você comprar com Pix, usando a Simplex, sem taxa nenhuma. Você compra Bitcoin sem taxa nenhuma, e lembra, a Coinex fica lá em Hong Kong, não tá longe das garras da Receita Federal Brasileira, você consegue comprar sem ter dor de cabeça lá na Coinex. A gente vai falar mais sobre eles no final do vídeo. Se você quiser comprar Bitcoin na Coinex, o meu link de indicação está na descrição do vídeo, né? Essa notícia foi sugerida por Papa Mike Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, o Bitcoin é um sistema revolucionário que está mudando a forma como a gente faz, como a economia roda, né? É um dinheiro totalmente novo que impede que governos criem mais desse dinheiro, imprimam mais desse dinheiro. É uma coisa tão revolucionária, mas tão revolucionária, que a pessoa que criou o Bitcoin achou por bem nunca falar quem era, né? Então ficou esse mistério sobre quem seria o criador do Bitcoin. A gente sabe algumas coisas sobre o criador do Bitcoin. Primeiro, é um cara que entende de criptografia, entende de teoria dos jogos, entende de teoria monetária, entende de programação. Então, assim, não é qualquer pessoa que pode ser o Satoshi Nakamoto. Sempre teve uma lista de pessoas que o pessoal considera que pode ser Satoshi Nakamoto. O Gave Anderson, o Ralph Finney, o Nick Szabo, o Adam Back, o Wei Dai, o Craig White não é não. Craig White não é Satoshi. E, enfim, tem uma lista de pessoas aqui que podem ser Satoshi Nakamoto. Eu particularmente gosto da teoria do Adam Back. O Adam Back é um cara que realmente faz parte do movimento cypherpunk, tem toda uma identificação com o Bitcoin. Eu não sei, para mim é o Adam Back. Mas ninguém sabe quem é o Satoshi Nakamoto, né? E é lógico, ninguém quer saber, na verdade. A gente fica brincando com isso, de quem será o Satoshi Nakamoto e coisa e tal. É um tema bacana, mas a verdade é que ninguém quer saber de fato quem é o Satoshi Nakamoto. E aí, uma das coisas que é curiosa sobre o Satoshi Nakamoto é isso, né? O cara ele começou o Bitcoin lá em 2009 e minerou durante muito tempo, ele sozinho minerando Bitcoin. Então a cada 10 minutos ele ganhava 50 Bitcoins, né? Que é a mineração do Bitcoin naquela época. E com isso ele acumulou cerca de mais de 1 milhão de Bitcoins, são milhões de Bitcoins, que hoje em dia seriam bilhões de dólares, né? É uma fortuna incalculável que tem o Satoshi Nakamoto. E aí, uma das questões que o pessoal se questiona é o seguinte: caramba, como é que pode esse cara que tem bilhões de dólares hoje... Olha só, ele não precisa vender tudo, não, é lógico, ele não vai vender tudo, mas pô, ele podia vender um pedacinho ali, pô, ficar milionário, comprar uma casa em Malibu, comprar o que ele quiser, uma companhia aérea, mandar foguete para Marte, sei lá, podia fazer um monte de coisa, cara. Por que que esse cara não mexe na fortuna dele de bitcoins, né? Então esse é um dos grandes segredos do Satoshi Nakamoto. Como é que pode uma pessoa que é multibilionária hoje em dia e não mexe na fortuna dela, não toca nem um centavo? As carteiras do Satoshi Nakamoto, de vez em quando sai uma história assim, porque uma carteira da era do Satoshi Nakamoto mudou, mas olha só, nem toda carteira da era do Satoshi Nakamoto era do Satoshi Nakamoto. As carteiras do Satoshi Nakamoto são conhecidas. Carteiras daquela era, é verdade, teve pessoas que entraram no Bitcoin muito no início. Essas pessoas também estão ricas,
Mas ninguém está tão rico quanto o Satoshi Nakamoto. O Satoshi Nakamoto tem muito Bitcoin, muito mesmo. Como é que pode um cara não gastar o dinheiro? Ele não tem né, não vacilar em gastar o dinheiro dele. Até aqui havia algumas teorias contra isso. De repente o cara é um cara muito ideológico, né? O Bitcoin nasceu no movimento cypherpunk, coisa e tal. Então é um pessoal ideológico, mas cara, eu vou falar um negócio pra você, cara. Ideologia legal, bacana, mas porra, tu poder comprar um iate bacana e viver pra sempre no Caribe, ali naquelas ilhas paradisíacas, né? Porra, puta que pariu, vai a merda a ideologia, né? Vou lá pro Caribe, né? Então assim, como é que pode o cara não gastar o dinheiro dele? Aí tem algumas alternativas. Por exemplo, se o Satoshi Nakamoto for o Ralph Finney, que é uma possibilidade, o Ralph Finney, você sabe, infelizmente, ele faleceu, né? Teve outras pessoas também da era do Bitcoin que estavam envolvidas na coisa do Bitcoin que faleceram nesse meio tempo. Então pode ser que seja essa situação. Se o cara morreu, ninguém tem mais a chave para acessar os Bitcoins dele, meio que não tem o que fazer, né? Ele realmente vai ficar para sempre lá, esse Bitcoin perdido por lá. Isso é uma possibilidade. E aí o pessoal levantou uma outra possibilidade, que é o seguinte, que a pessoa que é o Satoshi Nakamoto, na verdade, já está tão rica que meio que, porra, pra que eu vou mexer nesse dinheiro dos Bitcoin? Deixa os Bitcoin parado lá, não faço questão disso, né? E aí, um nome que vem à tona é o criador do Twitter, que é o Jack Dorsey, né? Porque o Jack Dorsey, né, vocês sabem, ele já fazia parte do movimento cypherpunk antes de criar o Twitter, antes do Bitcoin, essa coisa toda. Então ele é uma pessoa interessada, ele claramente tem conhecimentos de programação, ele criou o Twitter, ele estava lá nessa história toda. E ele tem esse outro critério. Ele é um cara tão rico hoje em dia que meio que, para que ele vai gastar o dinheiro do Bitcoin lá? Deixa quieto o dinheiro lá, não faz diferença o dinheiro do Bitcoin, né? E tem uma série de situações que apontam para o Jack Dorsey, tá? A primeira, bom, ele não é um grande suspeito, ele não é citado como sendo o principal nessa história toda. Ele próprio, lógico, diz que não é ele, mas isso aí todos eles dizem que não é ele. O único que diz que é ele mesmo é o Craig Wright, que a gente sabe que não é, né? Enfim, aqui, ó, são 107 bilhões de dólares que tem em bitcoins da carteira do Satoshi. 107 é muito dinheiro, né? Enfim, o que acontece? Tem duas situações. Parece que teve um caso em que o Satoshi Nakamoto, o Satoshi Nakamoto era um cara muito esperto, evitava deixar transparecer o IP dele para não localizar onde ele estava, mas teve uma situação no dia 10 de janeiro de 2009 que o Nakamoto acidentalmente vazou o IP que onde ele estava trabalhando, e era um local na Califórnia. E no dia anterior, o Jack Dorsey estava exatamente nesse lugar lá em São Francisco, onde estaria o Satoshi Nakamoto também, né? De novo, isso quer dizer que é o Jack Dorsey? Não, não é, porque tinha milhares de pessoas em São Francisco no mesmo dia também, mas não é? É uma possibilidade. Além disso, teve um outro caso de um ataque hacker contra o endereço de e-mail do Nakamoto. O Nakamoto tinha vários endereços de e-mail, tá? E teve uma tentativa de blackmail a partir de St. Louis, no Missouri, né, que justamente era essa... também tem ligações com Jack Dorsey, né? Parece que um dos parceiros dele lá, um dos sócios dele no Twitter é lá de St. Louis, né? E outra coisa que existe é que justamente na época em que o Satoshi Nakamoto sumiu completamente, o Jack Dorsey estava iniciando, foi quando o Twitter começou a crescer pra caramba, o Twitter fez um sucesso danado. Então, o que o pessoal está especulando, o Twitter existe desde 2007, tá? Mas foi só lá em 2010 que o Twitter começou a crescer de tamanho muito grande, né? E aí, ou seja, o que o pessoal especula, né? O Jack Dorsey teria os dois negócios, o Bitcoin e o Twitter, e aí, de repente, o Twitter começou a crescer tanto, começou a dar tanto dinheiro, e o Bitcoin, na época, ainda era um projeto ainda de brincadeira dele, e que ele abandonou o Bitcoin e passou a lidar exclusivamente com o Twitter, justamente ali por volta de 2010 e coisa e tal. Ainda tem outras coisas que ele fala aqui. Hoje, quem banca a briga contra o Craig Wright é justamente o Jack Dorsey, né? Vocês sabem, o Craig Wright é um matemático da Austrália que diz que é Satoshi Nakamoto, mas já foi provado no tribunal que ele não é. Só que para ser provado no tribunal isso, você tem que pagar advogado, meu amigo, e custa caro. Advogado lá no primeiro mundo, no caso foi um tribunal na Inglaterra, advogado na Inglaterra custa caro pra cacete, não é uma coisa barata. E quem é que bancou esses advogados da Crypto Open Patent Alliance?
Foi o Jack Dorsey. O Jack Dorsey que bancou esses advogados todos através da empresa dele lá. Então, esses são os argumentos. O Jack Dorsey diz que não é, aquele com uma camisa do Satoshi aqui, ó. Sei não, hein? Jack Dorsey e Satoshi, ó, faz sentido, né? Tem o pessoal falando também que o Elon Musk seria o Satoshi, né? Pelo mesmo critério de que, pô, o cara tem tanto dinheiro que meio que foda-se. Não tô nem aí para minhas carteiras de Bitcoin, porque eu já tenho dinheiro pra caramba e não sei o que lá. Pô, eu não sei. Eu até prefiro não saber quem é Satoshi Nakamoto no final das contas. Pode ser o Jack Dorsey. Eu gosto do Jack Dorsey. Pode ser o Elon Musk também. O Elon Musk é maluco o suficiente para ser o cara do Bitcoin, né? Tanto que essa paixão do Elon Musk pelo Doge, né? Porque vocês sabem que o Doge é uma moeda que foi uma cópia do Bitcoin, né? Foi a primeira cópia piada, né? A primeira piada feita a partir do Bitcoin foi o Doge, né? E o Elon Musk fica brincando com isso, né? Pode ser, né, uma forma de compensação no final das contas. Enfim, quem é o Satoshi Nakamoto, eu não sei. E é melhor não ficar sabendo mesmo, não. É bom que ele deixe quieto as coisas lá. Agora, se você quer experimentar Bitcoin, se você quer comprar Bitcoin, é o que eu falo para vocês. A Coinex, ela negocia várias criptomoedas e ela tem a grande vantagem de ser sediada lá em Hong Kong, não aqui no Brasil. Qualquer crypto exchange sediada no Brasil é obrigada a compartilhar todas as suas movimentações com a Receita Federal. Não é se você for bandido, se você fizer uma coisa errada, não. Qualquer coisa que você comprar, eles vão compartilhar com a Receita Federal. Então é praticamente proibido usar exchange aqui no Brasil. A Coinex é uma boa alternativa, não é ilegal você usar a Coinex, não tem nada que proíba você de comprar coisa na Coinex, e ela não precisa compartilhar com a Receita Brasileira as informações todas, tá? É lógico, se você for um bandido, estiver querendo lavar dinheiro, alguém vai entrar com uma ação aqui no Brasil, vai fazer uma carta rogatória para a China vai obrigar, a Coinex vai entregar suas informações todas. Mas não é um processo automático que vale para todo mundo, como é nas corretoras aqui do Brasil. Então você já tem uma vantagem muito grande nisso daí, né? Você pode ter muito mais tranquilidade em negociar os seus bitcoins ou a criptomoeda que você preferir lá na Coinex, né? Eu só recomendo Bitcoin. Vocês sabem, eu sou maximalista, tóxico Bitcoin, só recomendo Bitcoin, qualquer outra criptomoeda é shitcoin, não recomendo nenhuma. E nessa semana a Coinex está com uma vantagem grande para você comprar cripto, você vai aqui, ó, comprar cripto, transação de terceiros. E aqui você tem uma lista de parceiros de pagamento em que você tem os parceiros que você pode usar para comprar com Pix. Aqui no Brasil, você comprar o Bitcoin e ser depositado lá em Hong Kong na sua conta de lá, né? E eu tenho usado sempre a Simplex, já usei várias vezes, funciona muito bem, nunca tive problema e tá com taxa zero, tá? As outras todas aqui tem alguma taxazinha, a taxa é baixinha, mas tem taxa, né? E tanto a Simplex quanto a Mercúrio aceitam Pix, tem outras que aceitam Pix aqui também. A vantagem de aceitar Pix é que é do jeito que você está acostumado a comprar as coisas com Pix, rapidinho, chega lá o dinheiro, sem problema nenhum. Se você comprar o SDT, na Simplex a taxa é zero essa semana, vamos aproveitar isso daí, é uma boa alternativa, né? É lógico que você pode usar as outras aqui, você pode usar também a negociação peer-to-peer. Negociação peer-to-peer é com outras pessoas que fazem essa parceria também, mas aí não são grandes empresas, tem até pessoas aqui, né? Pessoas que fazem essa transação aqui, né? Enfim, é uma boa alternativa também isso daqui, e também para você fazer o caminho de volta. Se você quiser vender as suas criptomoedas e receber em reais aqui no Brasil, é a mesma coisa, né? O processo é o mesmo. Então é isso daí. Eu não sou investidor, eu não recomendo nada de investimento, não sei se vai subir o Bitcoin, se vai cair o Bitcoin, não me interessa. Eu compro o Bitcoin pela ideologia. Mas para quem quer experimentar isso daí, eu sempre falo pro pessoal, pelo menos experimente, compra alguma coisa, experimenta o Bitcoin para você ver como é que é uma coisa positiva. Eu suspeito que você vai ficar enganchado nessa história. O Bitcoin tende a subir muito nos próximos anos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.